Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é Melquisedeque, um sacerdote eterno. Eu vou ler Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então hoje nesse estudo eu vou falar sobre um personagem bíblico chamado Melquisedeque, e ele é um personagem real, misterioso, mas também simbólico. O seu nome e sua função revela verdades espirituais profundas. Seu nome, por exemplo, significa Rei da Justiça. E como ele era rei de Salém, que significa paz, então ele era Rei da Justiça e Rei da Paz. O seu sacerdócio era superior ao sacerdócio levítico. E não tem nenhuma ligação com o sacerdócio levítico, nem com Arão, nem com a tribo de Levi, né? Isso nos mostra que o plano de Deus, ele não se limita à antiga aliança, mas sim aponta para o eterno. Portanto, Melquisedeque lhe revela o governo de Cristo, que não tinha nada a ver com a tribo de Levi, porque Cristo veio da geração de Judá, né? No versículo que eu li acima, Melquisedeque aparece abençoando Abraão e trazendo pão e vinho, que são símbolos da comunhão com Deus, algo que Cristo fez antes de morrer com os discípulos e consumou na cruz, né, que representa a ceia do Senhor, que é o cálice e o pão, né? Então o foco do sacerdócio de Deus é o relacionamento e não apenas rituais religiosos que eram realizados pelos sacerdotes levíticos, né? Esse pão e vinho representa a comunhão, o relacionamento e também, né, a morte de Cristo por nós, o derramamento do sangue. Ele é o pão da vida, né? Então, o dízimo, por exemplo, é um princípio de honra, não apenas lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque séculos antes da lei mosaica. Isso mostra que o dízimo é uma expressão voluntária de reconhecimento e honra espiritual para quem é maior, né? Não apenas uma obrigação da lei. Hebreus 7:4. Deus permitiu o dízimo como lei na época de Moisés, devido aos levitas que não tinham bens materiais. Portanto, o dízimo era para suprir as necessidades dos levitas, né? O dízimo, na verdade, é para honrar alguém maior e é resposta da revelação da grandeza de Deus em nossa vida. Quem tem uma visão espiritual aguçada entende que honrar a Deus com os dízimos não é perder dinheiro, mas é adoração. Não é uma obrigação religiosa, mas é honrar. A palavra honra no hebraico quer dizer kabet, que significa peso, valor. Portanto, dar o dízimo significa dizer a Deus que Ele tem peso, que Ele tem valor na nossa vida. Aleluia. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele quer saber se Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. É isso que Ele quer de nós. Portanto, o dízimo não é lei, é honra, porque ele foi antes da lei e continua sendo honra depois da lei. Porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que não era da tribo de Levi, mas era uma tipificação de Cristo, que era da tribo de Judá. Então, que possamos meditar nesse estudo e entender que o dízimo não é obrigação da lei, mas é dar honra a Deus, que é maior. Aleluias! Ele é o maior de todos. Então nós estamos honrando a Ele quando nós damos o dízimo. Então, para concluir esse estudo, essa aparição rápida de Melquisedeque aponta para Cristo como o único sacerdote e mediador eterno. Está lá em Hebreus 7:25. A figura deste homem nos ensina que Deus usa aparições breves para nos revelar Cristo e que Ele não depende de genealogias para mostrar as verdades eternas. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ensina a reconhecer a Tua grandeza, que não venhamos cair em falácias humanas, nem em barganhas, mas sim honrar a Ti como nosso único Deus, supremo e Criador de tudo e de todas as coisas, Pai. Tu és a nossa fonte e tudo que temos vem de Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por isso e Te honramos, Pai, com os nossos dízimos, Senhor, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.